O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui juntos mais uma vez nesse programa que está incrível e eu tenho certeza que você vai gostar muito da mensagem de hoje. Primeiramente, você já passou algum momento difícil na sua vida? Você já teve aquele momento que você teve que repensar os seus valores? Ou aquele momento de desespero que você tenha passado por uma doença, alguma coisa que esteja abalando a sua vida? Então a mensagem de hoje é para você. Nós vamos falar sobre o grande poder que é a oração e no que ela vai te fornecer de ferramentas para você conseguir auxílio do plano espiritual, auxílio de Deus. Porque existe uma fórmula de como chegar às nossas preces ao Criador. E Jesus nos ensina isso. É o grande segredo, a chave de tudo. Meus irmãos, a mensagem nos ensina sobre como sabermos orar. E foi através de uma passagem de Jesus que logo depois daquele lindo sermão que ele aplicou, o sermão das bem-aventuranças, que os discípulos, vendo que Jesus estava sempre em oração, eles vão falar para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. Porque eles viam Jesus sempre em oração, em sintonia com Deus. Jesus orava quando ele caminhava pelas praias de Cafarnaum, orou no alto da colina, orava no alto dos montes, mas também ele ia orar na sinagoga. Claro, na igreja, no templo, ele era judeu, então ele ia à sinagoga orar. Aí Jesus já está nos dando um grande exemplo, que nós temos que ir na casa de Deus. Nós temos que ir no nosso templo, nós temos que ir na nossa igreja, nós temos que assistir a nossa missa, nós temos que ir na nossa casa espírita, a casa de Deus. Aqui é um lugar certo para a grande sintonia com o Criador. E Jesus nos dá esse exemplo. Mas Jesus, então, iria ensinar a eles a forma certa de orar. Reparem, eles não pediram a Jesus que ensinasse a curar, nem pediram a Jesus que ensinassem a eles a pregar, a fazer palestras lindas que movessem multidões. Não, eles pediram a oração, porque eles sabiam o poder extraordinário da oração. Você que está nos assistindo, você tem orado? Você tem conversado com Deus? Olha o que Jesus nos ensina. Ele vai dizer, olha, quando vocês forem orar, esquece tudo que está em volta. Entra no seu quarto, nos seus aposentos, fecha a porta. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: esquece o mundo que está à volta. Esquece que você tem um compromisso, que você tem que sair de casa. Esquece que você está em a hora marcada para fazer alguma coisa, que está na hora da sua novela. Esquece tudo e foque, tenha um alvo, objetivo naquilo que você deseja. É você e Deus naquele momento. Esquece tudo que está em volta. Aí você vai fazer a sua prece. Mas Jesus ainda foi além. Ele disse, quando você orar, ele vai explicar, bata e a porta se abrirá. O que é isso? Naquele tempo não tinha campainha, naquele tempo não tinha esse monitoramento eletrônico de hoje. Então era uma porta. E quando você bate numa porta, toque, toque, você não bate só uma vez, toque, você bate vários, toque, 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 até a pessoa abrir. Então o que é isso? Bata e a porta se abrirá. Ele está dizendo que se nós batermos na porta de Deus, através da oração, da prece, as portas vão se abrir. Mas o bater é o quê? É você insistir, bater sempre. Não é hoje você pedir a Deus que te dê uma bicicleta e amanhã que te dê uma esposa para você casar. Não. Você tem que focar o teu pedido constantemente naquilo que você deseja.
É batendo na porta, insistentemente, batendo frequentemente, batendo todo dia, que com certeza Deus vai te fornecer o que você precisa. E a porta celestial vai se abrir para você. Mas ele ainda disse: bate e a porta se abrirá. Procure e acharás, porque todo aquele que procura, acha. E aí vai a grande pergunta: o que é que você tem procurado na sua vida hoje? Nós temos que ter um objetivo correto, certo, determinado. O que você está procurando? Não, eu quero a minha paz espiritual. Não, eu estou querendo ter uma casa própria para morar, para ter segurança. Não, eu estou querendo trocar de carro. Não, eu quero passar num concurso da faculdade ou de um emprego novo. Eu quero a minha saúde de volta. O que é que você está procurando? Isso nós temos que ter bem consciente na nossa mente, porque nós vamos pedir com insistência e persistência sobre isso que nós estamos procurando. Então, você tem que ter esse objetivo certo daquilo que você vai pedir e pedir continuamente. Bata e a porta se abrirá. Procure e acharás. E ele vai dizer mais: tudo que você pedir ao Pai Celestial em meu nome, ele te dará. Meus irmãos, é a senha, a grande chave. Quando você vai no banco, para você passar o cartão, você não tem que digitar uma senha? Essa é a senha. A senha é o nome de Jesus. Então, tudo que você pedir a Deus, você pede em nome de Jesus. E Ele vai te dar. Então, meus irmãos, Jesus sabia muito bem disso, porque os discípulos, quando curavam sempre em nome de Jesus. Bata e a porta se abrirá, procure e acharás. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, Deus vai te dar. Mas ele ainda disse mais, ele ainda explicou por quê. Tudo que o Deus é um Deus bondoso, é um grande celeiro do universo. Então, ele sabe dar coisas boas para todos os seus filhos. Mas, às vezes, nós temos que ter paciência que não vem na hora nem da forma que nós queremos. Isso por quê? Como Jesus vai dizer, se todo pai sabe o que é dar de coisa boa para o filho, se o filho pede um pão, o pai não vai dar uma serpente ou não vai dar uma pedra. Então, porque nós temos a hora certa de receber. Não é uma criança de 9 anos querer um carro e o pai vai dar um carro para ela. Não, porque ela vai se matar. Então, tem a hora certa, o momento exato de nós estarmos aptos a receber aquilo que nós estamos pedindo, segundo a vontade de Deus. E logo em seguida, nosso mestre vai dar a linda oração, que é o Pai Nosso. E ele já começa dizendo que não é Pai meu, nem seu, é de todos nós. E essa oração você conhece muito bem. Bom, essa foi a fórmula de nós alcançarmos aquilo que desejamos do plano celestial. Enquanto nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar um copinho d'água, que tal você fazer a oração que Jesus ensinou? Vamos lá então? Volto já já com muita coisa bacana no nosso programa. Cia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo.
Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bom, agora chegou aquele momento de prestação de contas com vocês que nos ajudam nesse lindo trabalho assistencial. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos oferece 1 quilinho de alimento. A vida está muito difícil aí fora, para nós também, para formarmos as nossas 100 cestas básicas, é um processo muito complicado. E agradecer a você que também faz a sua contribuição no supermercado, que confia no nosso trabalho. São 100 famílias carentes nas quais nós procuramos, e esse mês nós tivemos, a doação das cestas básicas, que nesse momento nós fazemos uma grande confraternização com nossos assistidos, cantamos com eles, fazemos oração com eles, cantamos hinos de louvor independente da crença religiosa. É um momento de festa para aquelas famílias que vêm tão sofridas. Também temos as palestras edificantes para uma orientação religiosa, espiritual, ecumênica, mas também orientações básicas sobre alguns temas que são abordados por convidados médicos ou professores que possam orientar ali na hora. E nesse processo nós também distribuímos aquele kit de cestas básicas, que são 100 cestas básicas mensais, juntos, claro, fazendo aquela confraternização, tomando aquela sopinha da caridade, nós chamamos carinhosamente sopinha de Santo Inácio, que ela é preparada lá no lar pelos nossos voluntários. São cerca de 250 pratos de sopas distribuídos ao longo daquele domingo. É um trabalho feito por voluntários muito caridosos, que na nossa equipe, que procura preparar com muito carinho e distribuir, além da sopinha, além da cesta básica, distribuir amor, fraternidade, inclusão. É esse o nosso projeto, é esse o nosso objetivo maior, é esse projeto que nós temos aqui com esse programa do Lar para cativar almas para Jesus. A todos vocês que contribuem com esses 100 cestas básicas, nós queremos encarecidamente agradecer e, é lógico, pedir que continue nos ajudando. De coração a todos vocês, nosso muito obrigado. E vamos logo, agora já para o Eduardo Dias Responde, onde eu vou matar a curiosidade de vocês sobre diversos assuntos. Vamos lá? Bom, chegou o momento que as pessoas me trazem muitas perguntas. É claro que não dá tempo de respondê-las todas. Porém, tem umas aqui que eu separei que é muito bacana. Vamos lá, então? Assista comigo, vamos ver aqui comigo. Primeiro, olha só que pergunta interessante, que eu tenho certeza que você também já se fez essa pergunta. Por que temos pena de quem morreu? Tu já parou para pensar nisso? Muitas vezes, aquela pessoa que morreu, a gente fica, coitado dela, puxa vida, faleceu, poxa, foi assim tão de repente. Mas nós não temos que ter pena daquela pessoa que partiu. Porque quando ela partiu, não importa a situação que tenha sido, ela partiu porque a missão dela acabou. Ninguém vai de véspera, ninguém vai depois da hora. A missão acabou. Ela tinha todo um período para percorrer de aprendizado, de ensinamentos, e quando terminou a missão, ela retorna à pátria espiritual. É isso que até nós, espíritas, acreditamos, que existe uma vida além da vida. E é sobre isso que é a importância de nós não supervalorizarmos o momento que aquela pessoa morreu, está sendo velado, há sofrimento. Não, porque nós sabemos que o corpo sim vai perecer,
porém, a vida é eterna. Nós é que não entendemos esse processo, nós que não conhecemos, às vezes, o processo do que vem além. Mas Jesus já nos testificou várias vezes de que existe uma vida além da vida. Assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a compreender esse tema de hoje. Você já viu aquela frase no velório? Ai, coitado, ele morreu, né? Coitada, ela morreu. Por que temos pena de quem morreu? Eu te digo, nós temos pena de quem morreu porque nós somos ignorantes. Nós ignoramos o que é a vida, nós ignoramos o que é a morte, nós ignoramos o que é o pós-morte até. Se nós compreendermos que a vida, ela perpassa o encarne e segue, encarne e volta, encarne e volta, encarne e volta, não há por que ter pena de quem morreu. Nós temos pena de quem morreu porque a gente acha que a pessoa está perdendo alguma coisa. Será que está mesmo? O que quem morre perde? Me conta. Deixou de conviver aqui entre nós. Sim, isso é uma grande perda. É uma tranquilidade a vida aqui. Você vive super bem com seus parentes todos, não há conflito. Você vive tranquilo vendo gente largada na rua, passando fome, crianças esquálidas no Nordeste brasileiro. Sim, porque há fome no Brasil também. Você vive tranquilo vivendo aqui. A sua vida é só maravilhas. Aqui tudo é justo, não há injustiça no mundo. Este é um mundo bom, tranquilo, ótimo, só de alegrias. É isso? Obviamente não. Então o que é que perde aquela pessoa que morre? Muito pouco, se é que alguma coisa. Vamos lembrar, a Terra é um planeta de prova e expiação, onde a dificuldade é forte. Nós estamos aqui para acelerar o processo de aprendizado. E por isso tem muito problema, muita dificuldade, muitos desafios. Ainda bem que tem, porque esses desafios nos fazem exercitar o nosso conhecimento, crescer mentalmente, crescer intelectualmente, compreender mais as coisas e, por consequência, agir melhor, ou seja, também crescer em moral. Ora, se este é um lugar complicado de se viver, desencarnar, morrer, não é uma grande perda. A gente acha que é uma grande perda porque a gente acha que aquele que morreu está no limbo, acabou tudo, não há mais nada. A gente acha que a morte é o fim. A morte não é o fim. A morte é fim apenas, aliás, nem fim é, mas é o desaparecimento do corpo físico. Esse vai virar alguma coisa na natureza. O espírito não. Ele continua vivo para sempre. O espírito é indestrutível, é imortal. Então aquele que morreu continua vivendo. Não há por que ter pena dessa pessoa. Aliás, muito ao contrário, frequentemente ele ou ela vai estar num lugar melhor do que está aqui. Vai estar num lugar mais tranquilo, repensando sua vida, replanejando o seu futuro, não é? Então é importante ter isso em mente, não tenha pena de quem morreu. Essa pessoa morreu porque estava na hora dela morrer, não há engano na hora da morte. Ninguém morre antes da hora, ninguém morre muito cedo, não é? No meu livro aqui, A Morte e a Visão do Espiritismo, tem até uma fala legal do Francisco de Quevedo, que diz o seguinte, ó: como pode morrer de repente quem, desde que nasce, passa a vida levando consigo a morte? É isso mesmo, né? A gente fala, Mas, nossa, morreu de repente? não foi de repente. Não há de repente na morte. Há um momento certo e adequado. Então, se aquela pessoa que você sofre por conta da morte dela, acha que foi uma pena, acha que foi uma perda, não ache, não foi. Essa pessoa viveu o tempo que precisava viver, cumpriu possivelmente o que conseguiu cumprir naquela encarnação e estava na hora de ir. E volta depois, em outro lugar, em outra época, em outro corpo, em outra família, em outra cidade, e vai reencontrar com você a longo prazo, seguramente. Tenha a felicidade de ter convivido com aquela pessoa e alegre-se por ele ou por ela, que está provavelmente indo para um lugar muito melhor, onde vai aprender ainda mais e vai ser ainda mais feliz. Bom, espero que tenha esclarecido a você sobre esse tema. E outra pergunta que nos faz bem interessante. O que acontece depois do desencarne? Ou seja, depois que a gente morre? Olha que pergunta interessante. Porque quando a gente parte para outra vida, é claro que nós estamos deixando o nosso corpo físico ali. É só matéria. Mas a alma é eterna, o espírito é eterno. Nosso Mestre Jesus já havia nos falado isso, que ele dizia, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então ele já estava dizendo, vem cá, meu corpo vai morrer e tal, mas eu vou retornar à casa do Pai. E lá na cruz ele disse, Senhor, entrego a Ti o meu espírito. Então existe uma vida além da vida. E há um processo. Nesse processo de desencarne, nós vamos voltar à nossa essência, a colônias mais próximas da Terra, que possam servir a adaptação até a nossa colônia final. Mas vamos entender através desse vídeo que ele é muito bom, que vai te explicar o que acontece na vida além da vida. Vamos lá?
Muitos filmes, livros, mitologias tentaram explicar os mistérios da existência no plano espiritual. Desde Allan Kardec, a doutrina espírita vem nos trazendo informações confiáveis e detalhadas que nos preparam para esse momento que sabemos é o destino de todos. No programa de hoje, vamos fazer um breve apanhado sobre o assunto, que nos inspira tantas dúvidas que mereceria uma série inteira. Para começar, vamos saber o que é a alma quando se desliga do corpo físico? Retomamos a consciência, as lembranças desta e de outras vidas? Como isso é possível? A alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção, aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. A alma é quando o espírito está encarnado, espírito é quando a alma se desprendeu dos laços físicos. O espírito encarnado é espírito, corpo físico e corpo energético perispírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa derradeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito. Então quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado, mas não tira nada de nós. Continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar, agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui corporalmente, mas espiritualmente, perispiritualmente, eu continuo no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando desencarnam, elas têm mais acesso à memória, tanto da vida presente, de tudo que aconteceu, como de vidas passadas. Algumas pessoas não acessam. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela memória. De ver lances de outras vidas, onde ela praticou um crime, onde foi um mau caráter, foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos, que causou alguns danos à sociedade. Aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então, nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa. E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro e o nevoeiro vai passando e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Alguns espíritos... Bom, então eu espero que tenha esclarecido a vocês um pouquinho sobre como é a vida além da vida. Bom, chegou agora o momento de encerrar o nosso programa, foi rapidinho, né? E eu quero deixar aqui um convite todo especial para você que nos acompanha. Nessa quinta-feira, nós temos a nossa reunião pública. Aquele momento de nós, como foi falado no início do programa, entrarmos em sintonia com o nosso Criador. E esse convite é para você. Venha viver uma experiência espiritual conosco, aqui no Lar do Inácio.
Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nossa reunião pública se inicia às 18 horas. Venha viver essa experiência espiritual. Venha entrar em sintonia com o Criador. Nós somos um hospital espiritual. Então, todas as crianças são bem-vindas. Você é o nosso convidado especial para esse grande banquete de amor que é o Lar Dom Inácio. Até o próximo programa. Que Deus abençoe vocês.